Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje estaremos estudando a indústria e a agricultura no Brasil. Dentre os diversos fatores a serem estudados, vamos estudar como as indústrias e a agropecuária, também com a interligação principal, um fator principal na questão dos transportes, se organizam no espaço geográfico. Um vai dependendo do outro, no mundo e no Brasil. A indústria e o espaço geográfico. Os produtos industrializados são extremamente importantes para a nossa vida. Imagina como seria a nossa vida se eles não existissem. O uso das máquinas torna-se fundamental para a questão estratégica da produção industrial, pois esta produção ela é extremamente ampliada, há uma maior eficiência, há uma grande produção, há também uma estratégia extremamente importante na questão do escoamento dessa carga produzida, que é na questão dos transportes fundamentais para essa linha produtiva. A localização das indústrias brasileiras. A localização depende basicamente da infraestrutura, onde a gente verifica a necessidade de se ter matérias-primas, energia, saneamento básico, o transporte fundamental, as telecomunicações, centros de pesquisa, mão de obra qualificada, o mercado consumidor, entre outros. A eficiência da produção vai depender muito desses fatores infraestruturais. Neste mapa, nós podemos verificar a distribuição espacial da industrialização brasileira, onde ocorre com uma maior concentração no Sudeste, sendo seguido pelo Sul. O Sudeste é a região mais rica, industrializada, a maior concentração populacional e infraestrutural do Brasil, seguida, em segundo lugar, pelo Sul e, mais recentemente, passando por um processo de descentralização industrial, que é um processo que nós vamos estudar um pouco mais à frente ainda nessa aula. Estamos verificando também um processo sendo iniciado na questão da industrialização do Nordeste, em suma, nas regiões mais próximas do litoral. Historicamente, a gente tem uma explicação do porquê que ocorre hoje o maior acúmulo de indústrias na região sudeste do Brasil. No passado, entre os séculos XIX e começo do século XX, a gente verifica entre o fim do século XIX e início do século XX, na produção do café, especificamente no sudeste do Brasil, uma grande concentração desta linha produtiva, onde houve uma incrementação de infraestrutura, especialmente linhas férreas, no mercado consumidor, a região sudeste. Após o café mundialmente ter os seus preços derrubados, a crise mundial do café, o Brasil, quando começou efetivamente pós-café, a sua industrialização, na década de 30 e mais de forma intensificada a partir da Segunda Guerra Mundial, anos 50, anos 60, também no Sudeste, por conta da herança infraestrutural deixada pelo café. Por isso, nós verificamos uma concentração de industrialização no centro-sul do Brasil. E onde há concentração de indústrias, há a concentração de população, há a concentração de infraestrutura e há a concentração de cidades. Tudo está interligado. A produção industrial brasileira está passando por um processo de desconcentração espacial, onde
a gente verifica a ida de algumas indústrias para outras regiões além do Sudeste, pois o Sudeste é, além de ser uma região que concentra a maior quantidade de infraestrutura, população, comércio, serviços, PIB do Brasil, entre outras coisas, a região Sudeste também há uma concentração de problemas urbanos, congestionamentos, poluição, altos custos para a operacionalidade das indústrias. Com isto, para que as indústrias baixem os seus custos produtivos, a mão de obra no Sudeste também é mais elevada, para que esses custos produtivos baixem, está havendo uma saída de algumas indústrias da região Sudeste em direção a outras regiões ou para o interior de alguns municípios, cidades médias, saindo daqueles grandes centros urbanos, ou seja, indo para outros municípios ou até outros estados. A partir daí, a gente tem a questão da guerra fiscal entre municípios e estados, onde incentivos fiscais são promovidos por governos, ou seja, prefeitos, governadores, entram numa disputa para atrair a mudança dessas indústrias que estão saindo dos centros urbanos para estas localidades mais voltadas no interior, onde os custos produtivos são menores, onde a mão de obra é mais barata, desde que haja infraestrutura capaz de suportar estas indústrias e também haja mão de obra qualificada. Com isso, esses incentivos fiscais são promovidos através de estratégias como doação de terrenos e, inclusive, barateamento na arrecadação de impostos, ou até muitas vezes anos de isenção de impostos promovidos por estes governos. A partir desse entendimento, a gente então tem visto a saída de indústrias da chamada região centro-sul do Brasil, indo muitas vezes para a região nordeste. Mas isso ainda não fez o Sudeste perder a posição de comando econômico no Brasil, onde nós temos a maior quantidade de empresas, indústrias, centros de pesquisa, especialmente entre São Paulo e Rio de Janeiro. Os setores industriais. Segundo o IBGE, eles se dividem entre os tipos de indústrias extrativas, nas quais extraem matérias-primas e energia, como, por exemplo, etanol, petróleo, para servirem de suporte para os outros tipos de indústrias. Temos também a indústria de construção, onde promove a construção de edificações, infraestrutura, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, hidrelétricas, tão fundamentais para a existência industrial. Há também as indústrias de transformação, onde estas transformam as matérias-primas em bens industrializados, prontos para o consumo. As indústrias de transformação. Nós temos aqui as indústrias de bens intermediários, onde promovem a elaboração de produtos semi-acabados, como, por exemplo, a siderurgia, petroquímica, celulose e papel, cimento. Temos também as indústrias de bens de capital, onde produzem máquinas e ferramentas para equipar as outras indústrias.
e essas máquinas são as capazes de aumentar a linha produtiva, também são capazes de desempregar muita gente, o chamado desemprego estrutural, onde as pessoas que possuem a maior qualificação da sua mão de obra que conseguem se manter empregadas. Há também as indústrias de bens de consumo, onde elas se dividem em 3 subtipos. Os bens não duráveis, como os alimentos, bebidas, remédios. Os semiduráveis, roupas, acessórios, calçados. E os duráveis, móveis, eletrodomésticos, automóveis, etc. O que é o PIB, gente? Produto Interno Bruto. Tudo que foi produzido num país durante um ano, ligando todos os tipos de atividades econômicas. Atividade agropecuária, o extrativismo, a indústria, o comércio, os serviços. De maneira geral, quanto mais desenvolvida a economia de um país, menor é a participação da agricultura e maior é a questão da presença do setor de serviços na composição do PIB. No setor industrial, nós verificamos grandes transformações a partir da década de 80, baseando-se na automação. Isso fez com que cada vez mais o desemprego estrutural viesse, ou seja, as máquinas cada vez mais tomando conta da ocupação, do emprego das pessoas. Com isso, os funcionários cada vez mais deixavam de trabalhar em setores automatizados, como muitas indústrias, inclusive na questão no campo, na agropecuária. A agropecuária altamente mecanizada também não é capaz de ter grande empregabilidade. Então, a mão de obra cada vez mais foi migrando o setor terciário, comércio e serviços. Aqui a gente verifica nesse gráfico a distribuição das pessoas ocupadas por ramo de atividade no Brasil. E a gente verifica que quase 70% dos empregados encontram-se no setor terciário, setor de comércio e serviços. Veja só, a questão das indústrias apenas emprega 12,6%. Olha aqui a agropecuária, 10%. E a gente verifica 8,2% no setor da construção. Falando agora sobre um fator extremamente importante para a questão da industrialização e da própria agropecuária, porque tudo é produzido, mas depois de ser produzido, precisa com certeza ser transportado. E o setor de transportes é fundamental nesta linha de raciocínio, linha produtiva. O desenvolvimento dos transportes de carga foi fundamental para o mundo industrializado. Antes mesmo das indústrias surgirem, antes das máquinas surgirem, lá no século XV, a gente teve o grande advento das navegações a partir da expansão marítima europeia, onde os europeus conseguiram colonizar boa parte do planeta Terra, provando que há uma capacidade de grandes deslocamentos por vias marítimas. Até hoje, o modal, o tipo de transporte mais utilizado no mundo para o transporte de cargas é o marítimo. No século XIX, vieram as ferrovias, revolucionando de maneira extremamente intensa o modo de se transportar nos continentes, pois antes do trem, tudo era transportado por animais ou por carroças. Imagina, com o advento do trem, houve a capacidade de se transportar diversas toneladas de uma única vez e de forma extremamente eficiente.
No século XX, a gente verifica a implementação das rodovias, com os caminhões tendo esse tipo de modal de transporte. Também verificamos no século XX a vinda dos aviões e, claro, de navios mais modernos, intensificando as trocas comerciais. Na questão do transporte ferroviário, para ele ser implementado, com certeza o custo, para se construir ferrovias é muito elevado. Porém, a partir do momento que essas ferrovias já estão implementadas, há o barateamento do frete, porque o transporte ferroviário é o segundo tipo de transporte mais barato do mundo. Só perde para o transporte marítimo, que é o mais barato. Mas, na parte continental, o mais barato é o trem, a nível de custo de frete de transporte. Quando comparado às rodovias, por exemplo, gente, as rodovias é o tipo de transporte mais caro do mundo, depois do avião. Em questão continental, o transporte rodoviário tem um custo muito elevado. Para se implementar as rodovias é muito mais barato do que implementar as ferrovias, mas o problema é a questão da manutenção. O caminhão, por exemplo, tem problemas mecânicos muito mais facilmente do que os trens. A capacidade de carga é bem menor do que os trens. A questão também das vias. As rodovias, elas esburacam, elas se estragam muito mais rapidamente do que as vias férreas, que são muito mais resistentes. Portanto, o tipo de transporte ferroviário é muito mais eficiente do que o rodoviário. Na questão do transporte aéreo, a gente verifica a questão de ser o mais veloz. Porém, ele é o que tem um maior custo de frete, sendo reservado para cargas especiais, cargas com alto valor agregado, como aparelhos eletrônicos, ou cargas especiais, como um coração ou um rim que precisa ser transplantado de forma urgente, e a questão da velocidade é, com certeza, utilizada para esse tipo de transporte. Aqui a gente verifica a distribuição dos tipos de transporte no Brasil e, infelizmente, a gente comprova que o tipo de transporte mais utilizado, disparado no Brasil, 61%, é o rodoviário, o segundo mais caro do mundo, em detrimento do transporte ferroviário, que temos apenas 20% de utilização. Sem falar na questão do transporte aquaviário, onde ele utiliza os rios para o tipo de transporte. O Brasil, não podemos esquecer, que é o país mais rico em quantidades de águas fluviais do planeta. E o Brasil deveria de utilizar mais esse tipo de transporte hidroviário, porém não utiliza. Estamos vendo aqui apenas 13,6%. O aéreo, apenas 0,4%, por questão do seu altíssimo custo, e eis aqui o transporte rodoviário, o mais caro depois do avião, é o que consome uma maior carga de energia, a questão do óleo diesel. Nós temos quase que 60% da movimentação de cargas do Brasil no século XXI são movimentadas por caminhão, pelo transporte rodoviário, e isso, consequentemente, influencia no preço final da mercadoria. O frete fica mais caro, as mercadorias ficam mais caras, a gente deveria de ter as nossas mercadorias transportadas mais por trem e por hidrovias, mas infelizmente somos altamente dependentes do caminhão, transporte rodoviário. A questão aqui das hidrovias, o transporte aquaviário, no Brasil, as vias navegáveis são menos de 50% usadas comercialmente. Forma-se um tipo de transporte por cabotagem. O que é isso? Transporte que vai seguindo
beirando o litoral, indo de porto em porto. Aqui a gente verifica uma parte muito importante da aula. Visualmente você verifica o que eu falei, a questão da distribuição das rodovias. Olha quantas rodovias nós temos no país em comparação com as ferrovias. Infelizmente, um número bastante reduzido quando comparado com as rodovias. A gente verifica aqui uma concentração no Sudeste, em resposta do passado, né? No final do século XIX, início do século XX, com a expansão da produção cafeeira. Infelizmente, isso se esgotou. A expansão ferroviária se esgotou principalmente a partir da segunda metade do século XX, onde o Brasil priorizou o transporte rodoviário, deixando o ferroviário para trás. Integrando o raciocínio já explicado de tipos de transporte e produção industrial, agora a gente introduz a questão da produção agropecuária. Em suma, é o cultivo de plantas e a criação de animais para o consumo humano, além também de se produzir matérias-primas, como o algodão, o couro, a extração da madeira, a elaboração do etanol, o etanol produzido no Brasil pela cana-de-açúcar, e também a extração do carvão vegetal, também uma fonte de combustível. O uso das máquinas, assim como lá na indústria, aqui na agropecuária, também está muito presente, onde há uma elevação da produtividade e também há uma substituição da mão de obra por máquinas. Esta produção agropecuária, ela pode ser de um único produto ou mais de um. Assim como também pode ser uma produção que usa técnicas modernas, elevada produtividade, e temos também as técnicas tradicionais, onde a gente verifica uma menor produtividade. Nos aspectos socioeconômicos, o desenvolvimento tecnológico, as relações de trabalho, a fertilidade do solo e a questão da qualidade da água está extremamente ligada nas atividades agropecuárias. Elas possuem dois tipos de sistema, o intensivo e o extensivo, onde a atividade intensiva promove elevados índices de produtividade, especialmente com o uso das máquinas, mas infelizmente também o uso muito, no Brasil especificamente, indiscriminado de agrotóxicos, né? Mas que isso, a questão da produtividade amplia a produtividade. A gente chega a verificar também a seleção genética de sementes e de animais, tendo emprego de alta tecnologia. Quanto às técnicas tradicionais, a gente verifica uma baixa mecanização, a chamada agropecuária extensiva, onde a gente também verifica uma baixa produtividade. A agricultura do tipo empresarial é a que promove a ocupação da mão de obra assalariada. Quando a gente fala de uma mão de obra de membros familiares, mão de obra familiar, a gente também está falando sobre o outro tipo de agricultura, a agricultura familiar. A agricultura empresarial verifica-se um cultivo intensivo, com grandes propriedades, voltada muitas vezes para exportação, com emprego de altas tecnologias. A soja, por exemplo, é um dos principais produtos de exportação do Brasil, que é exportada em grãos ou em óleo de soja ou farelo. A cana-de-açúcar e a laranja também são outros produtos que têm uma grande produtividade. A laranja
dando origem ao suco de laranja extremamente exportado pelo Brasil, e a cana-de-açúcar, não só produzindo açúcar, mas também produzindo o etanol, o chamado álcool combustível. Os pequenos proprietários, eles possuem menor poder aquisitivo e muitas vezes trabalham sem infraestrutura, especialmente aqueles agricultores que têm muitas vezes uma vida de extrema carência, que trabalham no sistema de agricultura de subsistência, ou seja, para o sustento da própria família. Se não tiver produção, literalmente, os membros da família podem vir a morrer de fome. Os pequenos agricultores muitas vezes acabam perdendo sua propriedade rural e passam a trabalhar para médios e grandes proprietários, ou acabam se mudando para as cidades, provocando o chamado êxodo rural, a saída do campo em direção às cidades, onde as cidades ficam com um inchaço urbano, e isso promove nas cidades a ampliação dos problemas já tão conhecidos urbanos. No Brasil, as grandes propriedades, elas são produtoras basicamente de carne bovina, soja, café, cana-de-açúcar, laranja e arroz. São entre os produtos de maior produtividade no Brasil. Quase 50% do valor da produção agrícola nacional é ligado apenas a 2 produtos. Dentre esses citados, principalmente a soja e a cana-de-açúcar. Veja bem. Na questão da produção do mercado interno, a gente verifica já uma produção ligada a pequenas e médias propriedades, muitas vezes ligadas a cooperativas, na questão de se produzir frutas, verduras e legumes. A pecuária brasileira é, sem dúvida, a questão da produção bovina a mais importante. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do planeta. Na produção também há os suínos, os bubalinos. Alguém já ouviu falar em mussarela de búfala? Os caprinos, cabras e bodes, os ovinos, ovelhas e carneiros, da produção dos frangos. Em 2018, simplesmente o Brasil foi o maior exportador mundial de carne de frango congelada e hoje está entre os maiores, disparadamente, com uma grande produção mundial. A pecuária existe na questão de se produzir em grandes, médias ou pequenas propriedades. Se a gente tem a produção do gado solto, a gente tem a pecuária extensiva, com técnicas menos avançadas, onde o boi ele se alimenta de pasto livre, e também verificamos uma menor produtividade quando a gente tem o gado confinado, o gado preso. A gente acaba tendo a chamada pecuária intensiva, com modernas técnicas produtivas e uma maior produtividade. Na questão da pecuária intensiva, o gado confinado, a gente tem a alimentação por ração selecionada, remédios, melhoramento genético, é mais comum em países desenvolvidos. As atividades industriais e a agropecuária estão cada vez mais integradas, onde o uso das máquinas e equipamentos, insumos agrícolas, estão cada vez mais empregados para que não só a indústria aumente a sua produção com as máquinas, mas a agropecuária também. O raciocínio é o mesmo, tendo um aumento do volume de sua produção agrícola e lá, mais explicado anteriormente,
produção industrial. A gente tem também o advento das agroindústrias, onde a gente verifica a transformação de alimentos em produtos industrializados. Exemplos de agroindústrias: a Seara, a Perdigão, a Sadia, entre outras. A industrialização da produção agrícola torna o campo e a cidade cada vez mais integrados, onde a infraestrutura e os transportes são fundamentais para essa integração e essa linha produtiva. A questão ambiental. A gente verifica graves problemas na produção agropecuária brasileira, onde a gente tem o uso intensificado de fertilizantes químicos e principalmente agrotóxicos em níveis maiores do que em qualquer lugar visto. O Brasil é o país que mais se utiliza de agrotóxicos e, incrível, é o uso, ele acaba utilizando agrotóxicos que já estão proibidos em países desenvolvidos como diversos europeus ou os Estados Unidos, o Canadá, ameaçando o meio ambiente, ameaçando a saúde da própria população brasileira. Isso faz com que os solos sejam intensamente contaminados, os rios tendo uma ameaça à nossa água fundamental para a vida de todos, não só da população dos seres humanos, mas de todos os seres vivos. Felizmente, há uma contrapartida neste uso de agrotóxicos. A gente verifica que vem crescendo um outro tipo de se produzir agricultura, a chamada a produção orgânica, agricultura orgânica, que não utiliza nenhum produto químico. Porém, infelizmente, a quantidade é muito pequena, fazendo com que o preço fique bastante elevado. A qualidade é imensa, mas a quantidade não. Então, infelizmente, o consumo de alimentos orgânicos acaba se limitando a países ricos. Na Europa faz muito sucesso e no Brasil, como são caros, acaba sendo utilizado por uma menor parcela da população, onde a ampla maioria acaba se valendo, infelizmente, dos alimentos tradicionais, com uma altíssima carga de produtos químicos, os agrotóxicos, ameaçando a saúde das pessoas, sem a gente saber exatamente o que poderá acontecer com a nossa saúde, consumindo tanto veneno. Na questão da União Europeia, Estados Unidos e Canadá, onde os agrotóxicos utilizados aqui no Brasil são proibidos, lá há uma fiscalização mais rigorosa nesses países desenvolvidos. Há também uma maior conscientização da população, pois o uso de agrotóxicos não se pode garantir, não existe um uso seguro desses tipos de produtos. Erosão dos solos. Os solos demoram milhões de anos para naturalmente serem formados, através do desgaste de rochas num processo natural chamado de intemperismo, literalmente aquele ditadinho popular que é bastante científico: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Exato intemperismo, né? Fazendo com que este solo, pelo desgaste das rochas, seja formado. E o potencial agrícola de cada solo depende diretamente de fatores como quantidade de matéria orgânica, condições climáticas e a questão também do posicionamento do relevo. A erosão dos solos, principalmente acelerada pela ação humana, está sendo um sério problema ambiental, onde a incapacitação deste solo de se produzir alimentos tão vitais para a nossa existência.
A erosão tem diversos tipos. A erosão provocada pelas chuvas chama-se erosão pluvial. Ventos, eólica. A erosão pelos rios, fluvial. E a erosão pelos gelos, glacial. O problema não é ficar citando aqui os tipos de erosão, que erosão ocorre naturalmente. O problema é quando há a aceleração da erosão pela ação humana. Já ouviram falar no termo vossoroca? Pois é exatamente esse processo erosivo aqui, ó. Um estágio erosivo bastante avançado que promove uma grande destruição do solo. Veja só, como se já não bastasse a perda de nutrientes do solo, porque você remove a camada florestal, a camada de vegetação destes solos, então ele fica extremamente susceptível aos agentes erosivos, tendo a perda não só de nutrientes, mas o pior ainda, a perda de material. Imagina, nesse espaço aqui, para você recuperar este solo, o material, os nutrientes, para daí virar novamente no futuro uma plantação. Olha que trabalho, que custo, como o solo é destruído com a ação predatória de atividades humanas que intensificam o processo erosivo. Com isso, pessoal, a gente chega no final de mais uma aula. Lembrando que a integração de indústria, agropecuária, infraestrutura e transportes é um processo que um não vive sem o outro. A gente verifica essa integração e estudar a agropecuária não faz sentido sem estudar a linha da produção industrial, dos tipos de transporte e a questão infraestrutural. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui hoje. Até a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus.